Após complicações de Fábio Bolsonaro, Ronaldo Caiado cresce nas pesquisas, enquanto Zema fica isolado dentro do próprio partido. Eu sou o Guilherme Moura Eu sou o Lucas Sete. E eu sou o Pedro Penelas. e esse é o Degrau da Política. Bom, ouvintes, vocês ouviram aí com a gente, todo mundo acompanhou a questão do Flávio Bolsonaro envolvido com o caso Master, enfim, tudo isso bagunçou ali a campanha presidencial dele e abriu possibilidade para outro nome da direita ali tentar se colocar. Para a gente começar nosso papo aqui, o Romeu Zema, que é o pré-candidato de um partido, resolveu fazer um vídeo falando como é um absurdo o caso Master com o Flávio Bolsonaro, porque de fato o Zema está correto, é um absurdo, e ele é o candidato, ele é o pré-candidato daquele partido, mas o seu partido virou e falou: não, 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 não. Se você não apoiar o outro candidato, o Flávio, você não vai concorrer à presidência. Esse foi o movimento mais original que eu já vi na minha vida, tá? Eu nunca vi isso, do seu pré-candidato tem que apoiar outro candidato para poder ser candidato. Isso é novidade para mim. É uma adjetivação política nova, né? Porque falavam que o candidato foi cristianizado naquela candidatura lá, quando o Getúlio concorreu contra o Cristiano Machado em 1950 e Uhum. o PSD apoiou o Getúlio para a presidência, a maior parte dos diretórios estaduais não apoiou. Depois esse movimento se tornou muito comum na política brasileira, mas ele se tornou sinônimo de abandono da candidatura presidencial ainda durante as eleições. E a gente viu isso acontecer em várias oportunidades, o Dória com o Alckmin, por exemplo. Mas assim, o Zema chegou num novo nível, que é você foi zemado, que é o seu partido falar: não, 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 a gente não só não vai te apoiar, como a gente quer que você apoie o candidato do outro partido. É como se o PSD, à época, tivesse pedido para o Cristiano Machado ter feito campanha para o Getúlio, né? Assim, é meio imprecedente, assim. Mas é curioso, porque o Zema foi o cara do mesmo movimento com o Amoedo, né? Então, assim, o Novo tem esse histórico de trair o seu candidato à presidência da República que prefere Bolsonaro, né? Eu não sei porque que eles não se juntam ao PL logo, né? Assim, se é um desejo tão profundo de fazer parte do partido, era um momento mais apropriado. E assim, uma nota rápida, o Degrau da Política é, entre todos os veículos de imprensa, o que mais cobra esse tipo de candidatura alternativa, né? Porque assim, a gente fala de Zema, Caiado, ninguém fala tanto desses caras como a gente. Todo mundo só se concentra em Flávio, Lula, os palanques estaduais, e a gente aqui falando de candidato que não passa dos 2 dígitos. Mas assim, acho que antes, né? Desde antes, a gente sempre traz os candidatos mais anedóticos, enfim. Eu acho que tem que ser colocado o quanto a gente tem esse compromisso com o eleitor de trazer candidaturas que estão passando à margem. Isso, você está informado de todos os candidatos. Exato, exato. E vou falar, tem surtido efeito, viu? Porque essa nova pesquisa mostra que no segundo turno Caiado e Zema ficam na frente, empatam tecnicamente com o Lula, enquanto o Flávio perde. Então o pessoal tem se informado, né? A gente cobra a candidatura do Caiado desde gente sempre apoiou a candidatura do Caiado. Ele foi o primeiro candidato. Então. E realmente essa pesquisa caiu muito bem no dia que a gente grava, segunda-feira, porque eu até então não sabia que eles tramavam uma chapa, é isso? Isso. O Caiado, não os partidos não, mas o Caiado e o Zema ali, eles já sempre trocaram afagos aqui, tal, né, até porque eles serem os 2 governadores, aquela coisa toda, e aí eles começou a ventilar, ninguém falou nada, mas começou a ventilar a possibilidade de uma aliança, de uma chapa com o Zema presidente e o Caiado vice, ou ao contrário, enfim. Então, mas aí hoje já cedo começaram a falar da filha do Silvio Santos, de vice do Caiado, né? Aí é loucura. Então, não, mas eu achei. E aí isso só reforça a tese de que 2026 da direita é o 2018 da esquerda. Porque eu lembro de uma foto que tinha Haddad, Boulos, Ciro e Manuela Dávila. Manuela Dávila era a candidata. E isso que tem a Marina Silva, que ainda não tinha entrado na disputa, rindo os 4, né, contra a direita. E tá igual. E aí depois um incorpora, vira vice do outro. Tem os 2 candidatos, no caso, à época era a Marina e o Ciro, que falavam: se eu for pro segundo turno eu ganho do Bolsonaro, o Haddad não ganha. Que é o que tá acontecendo agora, não é? Essa pesquisa é resposta disso. E enfim,
Poxa, eu tinha uma frase de efeito, assim, pra tirar um sarro do Zema, mas eu perdi. Mas eu acho, agora eu me encontrei aqui, peguei a linha. Se quiser, acho que seria inteligente unir as candidaturas, ainda que o Zema, né, e inteligência não é o forte do governador, ele queira ir para frente, né, com a candidatura. E vou te falar, eu tenho gostado do Zema, porque eu quero ver ele bater de frente com o partido, que eu nunca vi. E isso é questão de honra, né? Sim, O sim, partido sim. vira e fala: você é candidato, mas você vai para outro. Isso é questão de honra. Eu tô com o Zema. Pela primeira vez na vida, eu tô com o Zema. Porque de fato é uma sacanagem, bicho. Não, eu nunca Eu, vi eu nunca vi isso na minha vida. E não Eu é que, nunca tipo, vi isso. eu entendo querer criar alianças ali e tal, saber que o Zema não vai ganhar, blá, blá. Beleza, eu entendo o jogo da política, background, ok, isso existe, e beleza, tá tudo certo. Só que, pô, cara, você é um candidato, né, velho? Sei lá, ele só falou, tipo, é um absurdo o cara cometer crime, e tipo, pá! Pois é. Isso é loucura. Mas eu não sei se é bom ou não, cara, a aliança. Eu fiquei pensando muito sobre a aliança Zema e Caiado, é, e eu não sei se é positivo não, cara. Porque pensa, o Caiado, pensa no PSD na realidade, pensa na cabeça do Kassab. O Caiado não vai ganhar mesmo. Mas aí ele vai disputar tal, e no final no segundo turno a gente abre espaço pra. Você tira o Caiado de jogo, porque o Caiado não é do PSD mesmo, ele só entrou pra disputar. E eu acredito na possibilidade do Caiado se aposentar da vida pública, depois da derrota, pela idade, assim por diante. Quantos É, anos ele tem? ele já deve ter mais de Caiado, vamos 70 anos. pesquisar aqui. 76, dá pra concorrer, não dá pra virar senador. Não, dá, mas o Caiado me parece a pessoa que. Ah, eu tô querendo colocar muita honra no Caiado também. Mas ele me parece o cara que gostaria de fechar a carreira dele, sabe? Fui um bom governador, reeleito, tentei presidência, não consegui, tchau, valeu. Acho que fecharia bonito a carreira dele. Mas de qualquer maneira. Mas aí pensa nisso, tipo, aí o PSD joga o Caiado pra escanteio, tchau, valeu, Caiado, obrigado por concorrer, libera os diretórios e bota uns ministros no governo do Lula, se o Lula ganhar, ou se o Flávio ganhar, pô, então eu Uhum. tiver mais chance de ganhar, né? Mantenha o Caiado ministro, assim que seja, enfim. Agora, se você faz uma chapa com Zema, aí fica muito difícil você manejar desse jeito. Aí tu vai estar muito do lado do Flávio, assim. Por mais que, não, mas aí você rompe a aliança com o novo depois, que seja e tal. Mas aí é muito complicado, né? As coisas Não, não são mas tão simples assim. eu esqueci que ele é do Novo. Realmente não faz sentido nenhum. PSD e Novo é. Não, não dá, isso Bom, não, mas não também a gente já funciona. teve Lula e Alckmin, né? Mas o Alckmin foi pro Mas eram PSB. partidos grandes. Não, e o Alckmin foi pro PSB, assim, fazia um sentido. É. Aqui não dá. São dois partidos que não se misturam, não dá pra você fazer movimento, Antagônicos, né? não dá pra você fazer movimentações num segundo turno, pensando no Kassab, etc. O que é uma presunção do cacete, porque se eu pensasse como Kassab eu já estaria muito melhor na minha vida. Mas enfim, é muito difícil você manejar nomes com essa chapa. O Kassab falou no Gilmar Palusa hoje, né? Ele foi um dos convidados. E Ah, ele descartou a possibilidade de uma chapa dos dois. Quer dizer, eu acho que faria sentido se fosse o contrário. O Zema vice do Caiado. Porque vice tanto faz, né? No final das contas. sim, sim, Não sim. mudaria nada o apoio a ou B no segundo turno. E se o Zema se sentisse desconfortável de apoiar o Lula nem contaria com o apoio dele, né? Então, assim, no final das contas, a chapa Caiado Zema faz mais sentido. É que eu não sei se o PSD quer se comprometer tanto com a campanha do Caiado, né? Ele tá lá porque alguém tem que estar, mas no final das contas o interesse do Kassab, a conta do Kassab é eleger deputado e senador, né? A candidatura para Sim, a presidência é um show-off, né? Ele sim, sim. quer eleger a maior base de deputados e senadores, porque ele sabe que ele vai ser imprescindível para qualquer um dos dois que vencer. Ele vai ter ministro no governo, vai ter indicado de primeiro, segundo, terceiro escalão, vai precisar dele para, sei lá, presidência da Câmara, primeira secretaria, presidente do Senado, enfim. Ele vai ser o partido fiel da balança para qualquer um dos dois governos. Ele está tentando replicar um mar de MDB, né? Então Uhum, vai ser um mar de PSD. E o Caiado funciona bem para essa candidatura. Eu acho que o sentido contrário poderia funcionar, o Caiado com o Zema de vice. É que eu não sei se o Zema quer ser vice, até porque todos esses movimentos dele de romper com o partido e de certa forma, criticar o Flávio, quer dizer, de certa forma, não, criticar o Flávio, mostram que ele está muito intransigente em relação à própria candidatura. Ele vai ser candidato até o fim, o Zema, eu acho. O sim, Zema não sim. me parece, Então, ele não vai algo, largar o osso. a não ser que ele tome um golpe do novo,
o golpe do Amoedo e O que seja pode acontecer. destituído do Uhum. Novo por motivo inventado pela burocracia do partido, e aí tudo bem, eles colocam lá uma linha auxiliar de fato do Flávio, ou nem colocam uma nova candidatura, porque a gente está em tempo de pré-candidatos ainda, até agosto, nenhum desses caras é de fato candidato, né? Então tem muita Uhum. água para passar debaixo dessa ponte. Se a crise do Novo for muito grande, eu não duvido o Zema tomar um golpe e eles arrumarem outro cara lá que funcione de fato como linha auxiliar do Flávio, se o Zema se recusar a fazer esse papel. Agora, de fato, é um absurdo, né? Assim, todo mundo sabe que existem candidaturas que existem só para ponderar candidaturas de fato mais competitivas. Mas você não fala isso para ninguém publicamente, as pessoas só sabem, né? Assim, você não anuncia que o padre Kelman tá lá para apoiar a candidatura do Bolsonaro, mas as pessoas perceberam, entendeu? Também Sim, você beleza. não precisa, sabe? Se você souber a aritmética básica, você consegue chegar a essa conclusão, mas nem o partido do padre Kelman falou sobre isso, entendeu? Então, assim, você tem que manter pelo menos alguma descrição, coisa que o Novo não teve. Pô, mas e sinceramente, Pois assim, é. o Zema, ele vai manter, tenho certeza, porque ele quer muito disputar, e eu achava que não, assim, eu achava que ele seria menos intransigente. Que ele queria disputar, eu achava que sim, mas que ele seria menos intransigente. Até porque eu acho que ele seria um excelente vice do Flávio, assim, como uma figura, gestora, assim, sei lá, sabe, não sei se Uhum, também, mas se uhum, essa figura ainda existe muito na política brasileira, mas eu acho que ele conseguiria. A gente sempre fala isso, o Zema é um governador de um estado importantíssimo, um governador uhum. benquisto e assim por diante, e tal. E no caso do Caiado, concordo com você, ele seria melhor também na figura de vice do Caiado. Até porque pô, a questão de carisma dos dois é visivelmente diferente, né? Pelo amor de Deus. O Caiado tem, e até de trajetória, o Caiado tem uma história antiga na política, tal, homem ereto, fala grosso, aquela coisa toda, tal. O Zema ele não conseguiu, essa é a grande realidade, né? Ele, ainda que ele seja um governador de um estado importantíssimo e um governador bem visto, assim e tal, ele não consegue ultrapassar as barreiras estaduais de Minas Gerais. Ele não consegue nacionalizar de maneira nenhuma, assim. O Caiado ainda tem um bom trânsito com o agro de outros estados. Até uma questão empresarial do agro e tal. O Caiado é uma pessoa que existe fora do Centro-Oeste, ainda que talvez muito difícil para ter ali uma projeção enquanto presidenciável, sim, mas ele é uma figura conhecida, sobretudo de dinheiro, né. Agora o Zema não, o Zema ele é uma figura meio perdida em 2018, me parece assim, sabe. Ele é um cara que se não existisse as eleições de 2018, aquele movimento, aquele tipo de político, se não tivesse tido o Dória em São Uhum, Paulo, eu imagino Ah, que a figura Zema nunca existiria, sabe. sem dúvida. Ele é muito circunstancial de um estilo de político que existiu só naquela eleição e não vai existir mais, assim. Ele conseguiu e reeleição tanto por que ser um governador competente, eu acredito que a população tenha agraciado ele com a reeleição. Mas não é um político para o espírito, os Zeitgeist da eleição brasileira, não é mais esse. não, definitivamente não. É isso aí que você falou. Eu sinto que é um sujeito perdido em 2018, que rompeu a barreira do PSDB, derrotou, né, o PT e o PSDB na época, que Uhum. eram ex-governadores, inclusive, né, que eram candidatos, o Anastasia e o Pimentel. Ele derrotou os Sim. dois. Mas ele faz um discurso que não se adequa mais em lugar nenhum, o Zema, né? Ninguém entende muito qual é a dele. Não faz sentido no novo, mas deixa de fazer. E em outros lugares também não. E aí você vê como fica claro, como, né, puxando de novo a sardinha pro Caiado, que, que a gente faz tanto aqui, como o Caiado é um cara muito, muito articulado, né? Uhum. Porque ele é um cara que, é isso que você falou, eu concordo com você, ele não é do PSD, capaz que se, né, fim da eleição ele sai do PSD, mas ele sabe que ele tá num partido em que ele é um homem do partido. Uhum. Ele não é um candidato independente. Embora os candidatos a governador, o Eduardo Paes, a Raquel Lira, não vão apoiar a candidatura do Caiado, ele sabe que ele corresponde a esse interesse do Kassab também. Então ele acaba sendo um cara muito. Você viu a declaração que ele deu com o negócio do Master, né? O, o Renan Santos não precisa se controlar, né? Fez aquele vídeo falando, que é ótimo, inclusive. O Zema, que também não tem muito controle, não tá errado, né? E fala que tinha que ter investigação. O Caiado, ele é muito mais, não, vamos ver, não é bem assim, tem que ser investigado. E você acaba acreditando no Caiado, né?
Uhum, uhum. Ele passa muito mais credibilidade que os outros. E Mais por isso que eu carisma, né, você começo acha? a pensar que ele tem um voo, né, maior. Ele consegue ser eu tô achando que ele vai ser uma espécie de, achando não, né, mas eu queria chutar isso aí, queria apostar isso aí, sem muita base, viu, gente? Que ele é uma espécie de Ciro de 2018. Uhum. A onda Ciro vai Uhum. virar, ele vai Ciro chegar já em virou. 12%, mas é 12%, não é 2%, né? Perfeito. É grande a coisa. Aham. Então eu diria que entre esses caras, o Caiado pela trajetória, acho que até pela pela maneira que ele sabe fazer uma crítica ali, né? E olha que eu acho ele uma anta. Desculpa o governador, se me perdoe, mas que ele faz uma declaração enfadonha sobre o tarifaço, eu nunca perdoei ele. Uhum. Mas ele ainda assim tem mais traquejo que o resto. Você vê como é que tá triste a situação. Eu tenho a impressão que o Caiado, quer dizer, se a sua aposta estiver certa e o Caiado conseguir reverter alguns votos do Flávio, dos brancos e nulos e até dos indecisos, que seria de onde ele pegaria voto, né? A gente vai ter um movimento de aprofundamento das críticas do PL em relação ao PSD, né? A relação nunca foi muito boa entre os dois partidos, né? Nicolas Não. Ferreira já criticou o PSD e tal. Eu acho que se o Caiado tomasse votos do Flávio, ou pelo menos tomasse votos dos dissidentes do Flávio, críticos do caso Master, talvez essa relação azedasse ainda mais, né? Então, assim, o Caiado pode ser o fiel da balança da eleição se de fato ele conseguir conquistar alguns dos dissidentes, né? Principalmente os dissidentes do Flávio. Mas, assim, no final das contas, eu acho que a candidatura do Caiado existe nessa esfera de homem do partido mesmo, interesse de fato do PSD em relação à eleição, é muito pontual, e o Kassab sabe que o peso da política hoje está muito mais no legislativo, né?